Pessoal, vamos sair seguindo mais uma aula sobre. Hoje nós vamos estudar sobre o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Tá, pessoal, nós vimos aqui, nós temos essa figura aqui onde eu tenho essa pilha, tá? E ela está ligada a um fio, tá? Esse fio está sem esse fio. Esse fio está girado a um pedaço de metal, um prego, por exemplo. O que acontece? Quando eu enrolo esse fio aqui bem próximo, quando eu vou fazer essas espiras bem próximo, e liga ele a uma pilha, pessoal, o que vai acontecer? Essa corrente elétrica que estiver passando aqui pela pilha vai gerar um campo magnético, tá? Esse campo magnético, então aqui esse prego aqui vai funcionar como se fosse um ímã, tá? Um ímã controlado, tá? Que eu posso ligar e desligar quando ele quiser, quando eu quiser. Então, pessoal, essa descoberta aí do campo magnético gerar que a corrente elétrica podia gerar campo magnético foi descoberto por acaso. Foi tudo através do professor, este professor dinamarquês Hans Christian Roger, tá? Ele estava dando aula para seus alunos, estava trabalhando com a corrente elétrica. E próximo ele tinha uma bússola. Então, ele tinha um sistema aqui, por exemplo, aqui em A, em que o circuito está aberto. Quando ele fechou o circuito que a corrente passou, ele observou que o quê? Que a agulha da bússola sofria influência com a passagem dessa corrente elétrica. E a mesma coisa acontecia quando ele desligava também, ou invertia a fase, tá, pessoal? Colocava a corrente no sentido anti-horário, a agulha também sofria influência, tá? Então aqui foi quando começou a originar o estudo de eletricidade e magnetismo para surgir o eletromagnetismo, tá? Então mais tarde, pessoal, descobriu o seguinte, que a corrente elétrica é capaz de gerar o campo magnético é capaz de gerar corrente elétrica, hoje é bastante aplicada nas usinas hidrelétricas. O módulo de campo, agora vamos ver aqui, o campo magnético depende da forma de um condutor. O campo magnético, pessoal, será representado pela letra B. Então, ele é diretamente o que? Proporcional à corrente que está passando por esse condutor. Essa corrente, essa proporcionalidade, pessoal, ficou chamado de K, tá? E depende de dois fatores, de que? Vai depender da configuração do condutor, tá? Ou seja, do fator da natureza geométrica, desse condutor, e de uma constante denominada permeabilidade magnética do vácuo ou do ar desse condutor, tá? Que ele vale quanto? No vácuo, pessoal, isso aqui é no vácuo. Ele vale o quê? 4π, tá? Vezes 10 elevado a menos 7 teles metros por ampere, tá? Assim fica o valor dessa constante. Aí nós temos o seguinte, o campo magnético é um condutor retilíneo. Observe o seguinte, pessoal, quando eu tenho aqui um condutor retilíneo, que a corrente vai passar aqui subindo, pessoal, o campo magnético vai ser essas linhas aqui circulares, concêntricas, tá? Em direção desse condutor. Aqui nós temos mais uma vez o exemplo de Cristo, do que o professor fez, o dinamarquês descobriu. Aqui é a bússola aqui ao redor desse condutor, tá? Com o circuito aberto, ou seja, com a corrente igual a zero. Quando ele fechou o circuito, ou seja, a corrente ficou diferente de zero, observa que com a passagem dessa corrente, o ponteiro da bússola, a agulha da bússola ficou direcionada de acordo com o campo magnético que fica ao redor desse condutor. Então, pessoal, o campo magnético de um condutor retilíneo é obrigado a utilizar, para a gente alternar, nós utilizamos a mão direita, tá? Onde o polegar vai representar a corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, e
E os 4D, o sentido do campo magnético, ou seja, corrente para cima, campo magnético, sentido do campo elétrico está entrando no papel. Tá, pessoal? Então, ele é conhecido como regra da mão direita, ou regra da mão direita número 1, ou regra da regra de Ampère, tá? Aqui é número, tá, pessoal? Nós temos ainda, pessoal, se nós podemos determinar o campo magnético em um determinado ponto P, tá? Observe se essa corrente estiver ao contrário, ó, eu vou fazer a regra da mão agora sim, né? E o que que diz aqui, pessoal? Se quisermos saber a direção e o sentido do campo magnético em um ponto, por exemplo, que esteja a uma distância D, ó, aqui, eu vou considerar esse ponto B, e ele está a uma distância D do condutor. Deveremos considerar a direção do campo magnético a uma tangente, ou seja, o campo magnético vai sair aqui, tá? A tangente é a linha do campo que passa pelo ponto P. Isso significa dizer, importante, porque indica que o plano é sempre ortogonal à direção do condutor. E, em consequência, a direção da corrente, tá? Então, pessoal, aqui é a equação que nós vamos utilizar para calcular o campo magnético. O campo magnético é igual a quem? A constante de permeabilidade vezes a corrente dividido por quem? 2π vezes a distância. Aqui nós temos outras nomenclaturas, pessoal. Aqui é quando o vetor campo elétrico está saindo do papel, pode ser representado por esse símbolo. E quando está entrando no papel, pode ser representado por este outro símbolo. Tá? Nós temos aqui um exemplo. Nós vamos retirar bem aqui os dados. Tá? Nós temos o seguinte, ó. Diz o seguinte. Um fio muito longo no vácuo é percorrido por uma corrente de 3 amperes. No sentido mostrado na figura, ó, que a corrente ascendente aqui vai estar o ponto P, tá? Determina as características do vetor campo elétrico em um ponto P situado a 40 centímetros do fio. Então, pessoal, eu tenho aqui a corrente elétrica de 3 amperes, tá? A distância de 40 centímetros tem que ser convertido para metro, então divido por 100, vai ficar 0,4 metro. Eu tenho a permeabilidade, tá? Constante de permeabilidade é igual a quem? A 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. E eu quero o campo magnético. Então, para a gente calcular, o campo magnético é igual a quem? O campo magnético é igual a constante, tá? Vezes a corrente elétrica, tudo isso aqui dividido por 2π vezes a distância. Substituindo, eu tenho aqui a constante 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a corrente, que é 3, dividido por quem? A 2π vezes a distância, que é 0,4. Aqui, pessoal, eu posso simplificar π por π, tá? Eu posso dividir também 4 por 2, mas vou fazer logo aqui a multiplicação. Diz o seguinte, ó. O campo, cancelando isso aqui, então ficou como? 4 vezes ficou 12 vezes 10 elevado a menos 7. Tudo isso aqui dividido por 0,8. Efetuando a divisão, pessoal, eu vou encontrar 15 vezes 10 elevado a menos 7. E eu vou deslocar, pessoal, uma vírgula, uma casa para a esquerda. Então vai ficar o quê? 1,5 vezes 10 elevado a menos 7 mais 1, tá? Porque a vírgula estava aqui, eu desloquei a casa desloquei a vírgula uma casa decimal para a esquerda, para ficar escrita a notação científica corretamente. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, tá?
Então, pessoal, esse aqui é o cálculo, tá? Do campo magnético, tá? E o campo magnético, essa aqui é sua intensidade. E, e ele está o que, pessoal? Ele está entrando no papel, tá? No campo, tá? A direção, o sentido dele está entrando no papel. Então, pessoal, tenta responder a atividade e qualquer coisa, gente, é só me chamar no primeiro abraço e até a próxima aula.